Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença hoje é do economista José Antônio Boff Buffon. Buffon está secretário executivo da Câmara Empresarial de Turismo. E é nessa condição e nas outras dimensões da sua rica dimensão profissional que a gente vai tratar nessa conversa. Certo, Buffon? Você está. Estou. Agora, vem cá, você é economista. Economista. Mas você tem mais alguns títulos a mais. Você fez uma graduação, uma pós-graduação? Fiz graduação na UFES. Fui o primeiro cara do Espírito Santo a passar no mestrado da Unicamp. Fiz um belo mestrado, fiz um doutorado, não concluí a tese porque a vida profissional me puxou para o mundo aí. E ainda acho que vou fazer essa tese em algum momento aí. Mas eu tenho 2 teses escritas de doutorado, mas nenhuma defendida. O que vale é a bola dentro da rede, né? Bola na trave não vale. Né? Se você entender por bola dentro da rede, bola na rede, o conhecimento adquirido. Entendeu? Eu fiz uma vez um pós e, sinceramente, fiquei com preguiça de fazer o TCC, a tese lá. Mas eu gostei muito da aprendizagem. Mas você tem uma experiência particularmente marcante em Colatina. Você tem algum vínculo sentimental ou afetivo? Você nasceu em Colatina? Meu vínculo afetivo é com o prefeito Guerino Balestrace. É uma pessoa formidável. Você e mais algumas pessoas. Eu digo o seguinte, Guerino, é difícil você encontrar um cara que é engenheiro, professor universitário, empresário bem-sucedido, só não foi mais porque largou a empresa para cuidar da política. Foi gestor público, secretário de planejamento, secretário de ciência e tecnologia, presidente do Bandes e 3 vezes eleito prefeito. E é uma pessoa normal, uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de fazer a leitura do ambiente e de aglutinar pessoas. Eu fui lá trabalhar para ele, para a cidade, acabei gostando muito da cidade. As pessoas não conhecem Colatina na profundidade que ela oferece, porque é uma cidade muito fechada para dentro, cidade muito provinciana e muito boa. Qual cidade do Espírito Santo você sai 1 da manhã de um hotel com insônia e você anda 1h40 dentro do centro da cidade, vai a pé no drink, volta, vai na Praça Sol Poente, volta para o hotel, toma um banho e dorme, sem ninguém te incomodar, sem ninguém te ameaçar. Então, isso é a Colatina, vamos dizer. Eu mantenho uns vínculos pessoais com os secretários, com o prefeito. Foi uma experiência muito positiva que nós fizemos lá, nós, sem administração pública na cidade. Hoje poderia ser replicada, né? Algumas outras cidades capixabas. Não é muito difícil. Vai do modelo mental do prefeito, do que ele espera da gestão e da equipe que ele compõe, vamos dizer. Né? E a maioria das coisas que gera desenvolvimento, infraestrutura pede muito dinheiro, mas o que gera desenvolvimento é mais articulação e coordenação de pessoas. Não gera tanto dinheiro. Não gera tanto dinheiro. E Colatina tem esse afeto pela cidade. Mas eu quero me deter especificamente no projeto que você desenvolveu lá de startups. Porque eu acho que aquilo ali deveria ser adotado como um modelo a ser replicado, pelo menos cidades do porte igual Colatina. Exato. Em Colatina, eu coordenei o plano estratégico. Foi assim, a inovação em Colatina não é uma figura de marketing. A inovação está é um modismo, está no centro da estratégia. A inovação está no centro da estratégia. A estratégia passa pela inovação. E a inovação em 3 dimensões. A primeira camada foi fazer o seguinte: Colatina é uma cidade hoje industrial, uma cidade de serviço, é uma capital do interior, porque ela se nutre de uma região muito grande. Né? É a cidade regional por excelência do Espírito Santo. E tem grandes empresas lá que trouxeram a Colatina. Inclusive foi o município que mais sofreu com a crise do café. E foi o município que saiu da crise do café pela capacidade empreendedora daquela cidade, das empresas que nasceram ali. Então a cidade deve, a prefeitura deve, a cidade deve alguma coisa a essas empresas. O que ela deve? Uma política de estímulo à inovação. Então nós procuramos a Federação das Indústrias, através do laboratório FIDESLab, e propomos às vezes uma parceria para a gente abrir uma inovação aberta, para que essas empresas da cidade se abrissem a essas novas tendências de startups, inovação aberta. E foi a primeira, e acho que a única cidade no Brasil que tem um edital aberto dentro da plataforma do Senai Nacional, Colatina.
Tanto foi interessante que a FINDES nos procurou para dar sequência ao programa. Tem mais 2 edições desse edital rodando. Ao final dessas 2 edições, nós vamos ter um hub de inovação em Colatina, congregando setor público, startups, universidades e empresas. Não é um prédio que você vai habitar, é um movimento que vai ter ao final dele um prédio para abrigar esse movimento. Então, o hub de inovação é o final do percurso e o começo de um outro estágio. O segundo plano, não basta ter empresas boas e muito boas. Você tem que suscitar novas empresas, já nascendo num paradigma diferente. E foi aí que nós identificamos, eu escrevi o projeto pessoalmente, em parceria com o IFES de Colatina, propusemos ao governo do Estado, o governo do Estado, a FAPES, abraçou o projeto, a FAPES entendeu que é uma modelagem virtuosa que ela deverá utilizar em outras cidades do Espírito Santo. Então nós funcionamos como um piloto, que é você movimentar a região, não só Colatina. O edital nosso lá previu-se quem mora em Colatina, quem estuda em Colatina, quem trabalha em Colatina e região. Todos aqueles municípios lá, no entorno. Qual a ideia? Estimular jovens acima de 15 anos de idade e botar uma ideia lá. Qualquer que seja a ideia. Mas teve uma capacitação para ele botar a ideia. Aí deu quase 400 ideias, houve uma linha de corte. 400 ideias, Ana? Umas 400 ideias foram postas na plataforma. Depois teve a linha de corte, baixou aí, não recordo o valor, e aí teve uma capacitação para fazer o plano de negócio. Aí agora baixou para 60. 60 estão na plataforma e vão ser capacitados para fazer o plano do empreendimento. Dessas 60 vão virar 20 ou 30, 20 ou 30 que vão fazer uma capacitação para tocar o empreendimento, que é a gestão. Do empreendimento. Fez isso, recebeu o CNPJ, abriu o negócio, recebe 30 mil para tocar o projeto. E vai ter 9 meses de mentoria. Então é capacitação de ponta a ponta. Desses 30, quem sabe a gente venha ter aí 4 ou 5 startups verdadeiramente orgânicas. Esses 30 mil é para prototipagem? Prototipagem, plano de negócio, plano de marketing, essas coisas. Colatina, Plus Delivery de Colatina. O menino que fez o Plus Delivery fez no tapa, na coragem e sem ninguém ajudar. Imagina com todo esse percurso ajudando. O frete rápido é de Baixo Guandu. Quando você compra um produto na internet, você calcula o frete, você digita o CEP e calcula o frete. É uma empresa de Baixo Guandu que faz isso. Ela vale muitos milhões e milhões de reais, essa empresa. É de Baixo Guandu, um rapaz novinho que fez isso aí. Então, quantas ideias adormecidas poderão ser suscitadas, despertadas, estimuladas, e que possa ter, pelo menos, talvez 1 ou 2 PicPay no Espírito Santo de novo. Esse é um processo que acontece no mundo todo. Portugal é um país que pratica intensivamente isso, Israel pratica intensivamente isso, Santa Catarina é o estado brasileiro onde se pratica mais isso. Nós fomos lá beber na fonte, mas nós ganhamos uma certa forma nossa de fazer no Espírito Santo. Identidade. Quando na gestão da FAPES, eu estive aqui falando disso alguns anos atrás, exatamente isso que a FAPES fez no Espírito Santo, serviu de ensejo para criar a Mobilização Capixaba da Inovação, a MCI, e serviu para que o ministro da Ciência e Tecnologia, o Kassab, criasse o programa Centelha no nível de Brasil. Não foi a métrica do programa que vem de Santa Catarina, foi a forma de conduzir o programa que ele se encantou e criou o Centelha 1 e 2, e essa forma foi nossa, da FAPES. A gente Vem cá, mas o que empolga e o que entusiasma é a perspectiva, por exemplo, de nós termos mais municípios capixaba fazendo essa reavaliação de investimento em capital humano. Isso, Cachoeiro tem um movimento com algumas dificuldades de articulação entre o governo, setor privado e a universidade, mas está funcionando. A Serra tem um movimento muito bom aqui, a Serra, em torno dos empresários da Serra. Está começando. Vila Velha tem um movimento, podia ser mais evidente, mais enfático pelo porte da cidade, mas também está acontecendo. Eu, antes de sair de Colatina, eu estimulei a criação do Fórum de Secretários Municipais de Ciência e Tecnologia. Fiquei 2 semanas na presidência e saí porque vim trabalhar na FEComércio. Hoje o Fórum é uma realidade do Espírito Santo. Esse Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação está se alastrando para o Estado. Toda a cidade de Água Doce do Norte, a Vitória, ela pode ter o seu programa de Ciência, Tecnologia e Inovação. O que você tem que fazer é calibrar o programa para o tamanho da cidade
e para os requisitos daquela cidade. Uma cidade muito pequenininha, como Divino São Lourenço, é um tipo de programa. Para uma cidade como a Vitória, que tem todos os ativos disponíveis, é outro programa, é outra modelagem. Mas todo prefeito deveria cuidar disso. E é muito barato. Uma cidade do tamanho de Colatina, o orçamento da ciência e tecnologia, o seu custeio, sem falar, é de 1 quilômetro de asfalto por ano. É 1 quilômetro de asfalto por ano. Aí a gente pediu você fazer essa métrica, porque você usa essa métrica. Qual é o prefeito que não tem dinheiro para fazer 1 quilômetro de asfalto por ano com recurso próprio? É o que demanda uma Secretaria de Ciência e Para Tecnologia. dar essa profunda alavancagem. É isso aí. É não mais do que isso, porque se o projeto for bom, vai ter um monte de gente querendo fazer parceria com ele, dando dinheiro para ele trabalhar. É isso, as pessoas que têm fundos, que têm dinheiro, querem um parceiro... Uma ideia boa, né? E com capacidade de execução. Colatina hoje tem uma coisa que é impressionante, é a capacidade de executar coisas. Nós concebemos em Colatina o Centro de Ciências. Fica lá na esquina entre o Rio Doce e a Foz do Santa Maria. Santa Maria. Na Praça do Sol Poente. É o Centro de Ciência. É um projeto de 9 milhões e meio de obra civil e 2 milhões e meio de equipamento. Um planetário, o melhor do Brasil. Um observatório astronômico, um dos melhores do Brasil para ensino de ciência. Esse Colatina está muito superlativo, hein? Além do melhor poente. Não, o terceiro pôr do sol. É muito lindo. Quando o sol desce, que ele alinha dentro do rio, parece que ele está dentro d'água. Fazia uma coisa impressionante aquilo lá. Eu ficava zoando com ele, e é verdade. Depois eu vi aquilo. Mas assim, e esse vai ter um deck de 150 metros por 10 larguras para você ver o sol poente. Até isso a gente pensou. Então vai ter um observatório astronômico e um planetário. Para que isso? Professor de ciência que fala das órbitas elípticas do sistema solar na sala de aula, ele leva o aluno lá para mostrar depois na prática. E vai ter lá também um laboratório de realidade virtual ampliada. Porque o mundo passa por isso aí. Sim, claro. Quando eu saí da roça, a mamãe falou assim, você tem que aprender datilografia, meu filho, porque sem datilografia, você nunca vai ser um auxiliar de escritório na vida. Eu quero imaginar para mim. Contínuo. Exatamente. Então tem que saber datilografia. Hoje o cara que não operar inteligência artificial, realidade virtual, não vai ter espaço no futuro. E vai ter lá a sede da secretaria, vai ter lá um centro de eventos, de reuniões, um auditório, é um prédio maravilhoso que nós estamos fazendo e vai ser um centro de atração de turistas, de visitantes, no raio de 350 quilômetros. Eu estive em Amparo, em São Paulo, olhando como é que funciona o deles. Gente do Rio de Janeiro faz missão de ônibus para ir em Amparo ver o planetário de Amparo, em São Paulo. Então, de Campos para cá, de Teixeira de Freitas para cá, vamos para Colatina, vamos dizer. Colatina se reposiciona como uma cidade regional nessa área de ciência também. Não custou muito dinheiro, custou trabalho, criatividade e o apoio político do prefeito. É isso que custou. A presença hoje do doutor em economia José Antônio Boff Buffon. A gente volta já. Voltamos com a presença do doutor em economia, economista José Antônio Boff Buffon, está bem, por enquanto, secretário executivo da Câmara Empresarial de Turismo. Precisamos falar um pouco sobre turismo. Você falou sobre essas coisas. Podia falar de mais experiências suas, porque, na verdade, a sua capacidade de formulação ao longo desses anos que eu te conheço, Buffon, você reúne tanto a maestria da economia como também a percepção e a acuidade política na formulação de uma leitura, né? De uma leitura da realidade. Agora você tá lá na Câmara Empresarial de Turismo. Nós temos uma cabeça de burro plantada no turismo capixaba, porque sempre se falou dos nossos atributos exuberantes, da nossa localização melhor do Brasil, mas o turismo sempre foi tratado como, sabemos, né? A Secretaria de Turismo é um lugar onde o cara esquenta a vaga para uma candidatura, o orçamento não condiz. Você falou do meio quilômetro de asfalto no orçamento municipal. Eu acho que a Secretaria de Turismo também não deve ter orçamento superior a uns 10 quilômetros de asfalto. Ou seja, o nosso turismo continua sendo uma eterna promessa com todos os atributos que a gente reúne. E você está lá, e eu sei que você tripulou recentemente a formulação da lei estadual de turismo que está por ser promulgada. Eu gostaria que você trouxesse esse alento para nós. O que podemos esperar em termos de uma regulação do turismo capixaba? No turismo acontece assim, eu acredito que seja em todos os lugares, em todo o processo social é isso. Você tem movimentos conflituosos, não convergentes,
E aí, a partir de um certo momento, os seixos vão se rolando e vão se encaixando. Nós temos 16 anos de Secretaria de Turismo do Espírito Santo. Não pode se dizer que nada foi feito. Nós temos uma institucionalidade que está posta aí, né? E que funciona. Nós temos que imprimir maior velocidade, maior ritmo e uma maior contundência nas coisas. Eu vejo isso no atual secretário, o secretário Everson. Eu acho que ele reúne, ele pratica essas características. Vejo que o governador está muito entusiasmado com o turismo. A feira dos municípios deixou ele muito entusiasmado. E aquilo foi uma prova de maturidade do Espírito Santo. O que talvez falte aqui, na minha opinião, e muito, é ambição. É ambição. É a pouco de petulância. Assim, é uma ideia de se jogar. Às vezes você pode pular daqui para lá, 2 metros de uma vaga, um buraco de 2 metros, você pode pular. Não. Você espera que alguém bote uma ponte para você passar. Não, pula, se joga e vai. Falta um pouco isso no Espírito Santo. E falta, assim, que nós estamos trabalhando fortemente nisso aí, é estimular que o setor privado converse entre si, encontre os seus caminhos e depois diga assim, governo, me ajuda nisso. Assuma o seu papel, você diz. Ou seja, nós temos que superar uma fase que é a fase de reivindicar. Essa palavra é ruim na democracia avançada. Ninguém reivindica hoje em dia. Você propõe e coopera, né? Você só pode propor aquilo que você esteja disposto e capaz de cooperar. A palavra reivindicação é uma palavra muito elementar, é dos primórdios da democracia, vamos dizer. O Brasil já tem que superar esse patamar. E no turismo do Espírito Santo já está acontecendo isso. Vou dar um exemplo. O presidente Alberto Moro assumiu a presidência da FEComércio. Imediatamente, ele mudou o eixo de articulação do diálogo com o governo em relação ao turismo. Ele, de uma posição inerte, indiferente, passou para uma posição ativa. E aí, eu vim para trabalhar na FEComércio nesse contexto de ter uma Câmara que articula, que coordena projetos e propostas dentro do setor privado. Um exemplo que eu vou dizer. A FEComércio tomou a iniciativa de iniciar uma movimentação para trazer o navio de cruzeiro de volta. Se fosse esperar o governo, talvez não viesse nunca, porque o governo tem outras prioridades e outros problemas. Então, o que aconteceu? A FEComércio pagou a batimetria aqui daquela região da Curva da Jurema e o SEBRAE e a Setur vão financiar o estudo da ancoragem do navio lá fora. Se der certo, nós vamos ter um grande impulso turístico na cidade. O governo está ajudando, como? A capitania está ajudando na localização, a Prefeitura de Vitória se colocou à disposição para o que for preciso, tivemos com o prefeito recentemente, a Setur está ajudando a bancar parte do estudo, mas quem movimentou a peça foi o FEComércio. E em outros segmentos também nós estamos fazendo isso daí. As condições objetivas no Espírito Santo e os atrativos turísticos nossos já suportam um volume de turismo muito superior ao que nós temos. Então a gente precisa, sim, de mais infraestrutura, precisa, de mais atrativos aqui na capital, precisa, de mais promoção lá fora, precisa de mais recursos, precisa, mas precisa, sobretudo, de mais governança, mais capacidade de ter uma governança, de uma conversa mais construtiva entre nós do setor privado e nós com o governo. Não, e uma clara definição também do que compete ao governo e ao setor privado, né? Como você observou, mais assertividade, né? Mas mais assim, protagonismo. Quem faz turismo é o setor privado. Sim. É o setor privado, porque o que é o turismo? O turismo, ele é uma coisa imaterial. O turismo só se materializa num ato de consumo de um bem e de um serviço. Quem fornece bem ou serviço é o setor privado. Sim. Não tem essa história. O governo pode estimular, fazer... Divulgar o destino espírita. Divulgar lá fora. Pode fazer isso, deve fazer isso. Mas o setor privado também pode fazer. Por quê? O China aqui do Parque do Rio. O China faz uma divulgação da região centro-serrana do estado por conta dele. Ele vai no raio de 400 quilômetros e passa divulgando, não divulga o hotel dele, divulga a região. No bolso dele, no negócio dele, vamos dizer. O que impede que outras pessoas façam isso também? É evidente que
o alinhamento estratégico, operacional e tático entre o governo e o setor privado é necessário e nós não estamos longe disso, não. Você falou, por exemplo, na lei. Nosso momento é muito positivo. A atuação da FEComércio, através da Câmara Empresarial de Turismo, a postura do governo, especialmente na condução que o secretário Everson tem dado, nós acabamos de confeccionar uma lei muito avançada dentro do CONTURES, Conselho Estadual de Turismo, tem uma Câmara que foi criada para redigir uma lei nova. A FEComércio teve o privilégio de presidir esse grupo, mas a secretaria executiva desse grupo que fez a relatoria foi a Secretaria de Turismo. Produzimos uma lei com grandes novidades e grandes instrumentos. Daqui a uns 15 dias, ou pouco mais, vai ser publicada a Rota Estratégica do Turismo no Espírito Santo. É o planejamento estratégico do setor. Nós reunimos dentro do SENAC 80 especialistas para poder falar sobre 2 dias, para falar sobre isso daí, levantar todas as possibilidades. O SEBRAE, a CETUR e a FEComércio fizeram uma cooperação entre eles e contrataram o Observatório da Indústria da FINDES para elaborar esse plano. Então está pronto, estou com a versão dele preliminar agora, para poder dar o ok para ser publicado nos próximos dias, próximas horas. Nós vamos ter um mapa de 20 anos na frente para onde investir. Então nós temos uma lei, temos uma rota, temos um governo empenhado e temos um setor privado se organizando. O que me permite ser bastante otimista em relação aos próximos anos no Espírito Santo. Mas você pode adiantar alguns critérios de inovação que essa lei já nos proporciona? Sim, por exemplo, a lei ela traz, por exemplo, 5 ou 6 eixos obrigatórios de investimento. Quando a pessoa for fazer o orçamento da secretaria, ele tem que alocar recursos para esses eixos. Ou seja, não pode ser um mero capricho do secretário que está à frente do cargo. Infraestrutura, inovação, recursos humanos, etc. São 5 eixos de trabalho ali que o PPA e a lei orçamentária tem que prever recursos, para ter continuidade nas coisas. Segundo elemento que é importante nessa lei. Essa lei traz elementos para, por exemplo, você organizar melhor a criação de rotas turísticas. Hoje a rota turística virou uma festa, porque sai lá 3 ou 4 empresários do interior, chega no deputado da região, cria uma rota turística, cria a rota por lei, eles vão lá pedir o asfalto para o prefeito. Esse não é o processo. Tem que ser um processo de baixo para cima, em que a cidade toda tenha a convicção de que aquilo é uma rota e que é factível, vamos dizer. Então, a lei tem elementos para poder organizar esse processo. Mas a lei tem mais outro elemento importante, que ela vai disciplinar uma nova figura, que é o distrito turístico. Vou dar um exemplo. Uma demarcação territorial. Itaúnas, por exemplo, você pega a praia, você pega o parque, o entorno ali, você delimita ali seu distrito turístico de Itaúnas, por exemplo. Ali vale uma regra. Quem já foi Fernando de Noronha? Fernando de Noronha é um distrito turístico, porque ali vale uma regra específica ali. Inclusive, número de pessoas que podem estar lá, a lotação, definida a lotação daquele destino. É um exemplo, né, de regulação. Então, isso aí está previsto, que vai ter um trâmite para você criar o distrito turístico. Tem outro elemento importante na lei, que é um ranking de maturidade dos municípios. Município potencial, município que está desenvolvendo turismo, município com turismo consolidado. Porque o olhar do Estado e o tipo de demanda que vai nascer desses municípios são diferentes. Tem a ver com essa posição. Com essa posição. Você não vai fazer coisas do município incipiente que devem ser feitas no município consolidado, vamos dizer. E vice-versa. E vice-versa. Então a lei tem umas 5 ou 6 instrumentos aí que são novos. O Observatório do Turismo. Cabe à Secretaria organizar um acervo de informações para tomada de decisão pública e privada. Lógico que esse observatório não vai ficar dentro da Secretaria de Turismo só. Vai envolver o Instituto Jones, vai envolver a FEComércio. A FEComércio lançou hoje o Connect, que é a inteligência de dados na área de comércio, serviço e turismo, vai interagir com isso. A universidade. Então nós temos já um ecossistema de informação do Espírito Santo que vai cooperar para que esse observatório produza as informações necessárias. Então a lei traz vários aspectos avançados em relação a outras leis. Nós estudamos aí a lei de diversos estados do Brasil e estamos assim no estado da arte ali. Essa lei
deve estar hoje dentro da PGE, e aí depois ela vai para a Casa Civil vai levar para a Assembleia. Nós temos alguns entendimentos com o governo de que a base do governo vai pedir lá regime de urgência, para poder, esperamos que a gente... Romper 2024 já com ela vigorando. Aprovar essa lei este ano ainda. Seria muito importante para a sinalização do investimento público, privado, enfim. É um avanço. É uma lei, ela não cumpre o seu objetivo imediatamente. A lei ela vai avançando a norma e a realidade vai seguindo essa gradualmente implementando a nova cultura. É isso aí. Então, assim, sou bastante otimista, né? Por isso, pelas coisas que eu vejo na FEComércio, pela forma como o presidente da FEComércio conduz as articulações políticas e privadas aqui no Espírito Santo. A FEComércio hoje está em uma franca rota de modernização e de reconexão com a sociedade capixaba e com o setor público capixaba, vamos dizer. Sim, senhor, seu Buffon. Pode-se dizer tecnicamente ou literalmente que o senhor é um bom capixaba. Eu sou um bom capixaba. Capixaba do mato. Quero agradecer muito sua presença e me congratular com esse fervor que te anima esses anos todos de vida pública. Gustavo, eu agradeço muito o fato de estar aqui hoje. É a terceira vez que eu venho aqui. Eu vim uma vez como Bandes, vim uma vez como FAPES e eu venho uma vez como FEComércio. Espero que quando tiver novidade eu tenha a oportunidade de voltar de novo. Mas foi uma conversa muito, muito prazerosa, inclusive aqui nos bastidores hoje. Nós conversamos muita coisa boas desse estado. Hoje nós tivemos a presença do doutor em economia, economista, José Antônio Boff Buffon, que está secretário executivo da Câmara Empresarial do Turismo, da Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.